bastante ousado e foi muito interessante porque nós começamos aí praticamente em 2020 e a tecnologia mudou radicalmente, o modelo de negócio mudou radicalmente, as lições aprendidas foram tremendas ao longo desses 3 anos e pouquinho de projeto, né? Então eu vou pedir para o Dr. Eduardo Catti, que é o médico, ele era focado na inteligência médica, e aí nós puxamos ele alguns meses para assumir a gestão dessa unidade de linhas de cuidado. E ele vai apresentar um pouquinho agora. Nós vamos aí, Eduardo, você faz a tua fala aí, tá bom? Vai lá. Alô, alô. Obrigado, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar com todo mundo aqui. É uma honra poder compartilhar um pouco das nossas soluções, conhecer principalmente o foco hoje, né, nas Unimeds, da gente estar em contato, compartilhando experiência de alguns clientes. E hoje, só antes de eu entrar numa introdução breve aqui de aprendizados práticos que a gente tem com linhas de cuidado, que é um movimento muito mais recente da 2IM, que a gente depende um pouco mais de dados clínicos, de fato, na ponta dos pacientes. Só para... Aqui do meu lado está a Mariana Engelmann, que é enfermeira de pesquisa clínica da Unimed Londrina, e o Luiz Gabriel, que é o coordenador médico da clínica de oncologia da Unimed Londrina. Eu vou só fazer uma apresentação rápida aqui de alguns conceitos iniciais de quando a gente trabalha com linhas de cuidado e, na sequência, já passo a palavra para eles para mostrar como que é essa vivência na prática. Tá certo? Para passar o slide, está com vocês. Se quiserem deixar comigo... Tá aqui, acho. Vamos ver se meus dedos são tão rápidos também. Tá certo, então... Meu nome é Eduardo Catti, eu sou médico de formação, tenho uma pós-especialização em gestão em saúde pelo Einstein, e hoje estou como gestor de linhas de cuidados na 2IM, já com quase 2 para 3 anos de casa agora. E a ideia nesse momento inicial é falar um pouco sobre linhas de cuidado e, primeiramente, o que é uma linha de cuidado, né? Parece simples, parece intuitivo, mas quando você pensa em linha de cuidado e conversa com pessoas sobre linhas de cuidado, o entendimento muitas vezes é diferente. Eu posso pensar em linha de cuidado como navegação do meu paciente para garantir que ele está seguindo uma trajetória assistencial conforme esperado. Eu posso pensar somente em uma avaliação, quando eu olho para trás, para enxergar o que aconteceu com a trajetória de cada paciente. E a complexidade por trás de uma linha de cuidado envolve múltiplas fontes de dados, múltiplos conceitos. Então, o entendimento base de linha de cuidado já é um grande desafio. E, olhando para linhas de cuidado, tem vários problemas que a gente pode querer endereçar. A gente tem que entender exatamente em cada projeto o que a gente quer resolver, aonde a gente quer chegar, senão a gente não chega em lugar nenhum. Perfeito. Então, um desenho base foi assim que a gente começou o entendimento de linha de cuidado. Eu queria apresentar rapidamente essa visão, primeiro de uma forma mais simples, para na sequência complicar e aí soltar a bola para quem tem experiência prática. Então, quando a gente desenha linhas de cuidado, primeiro eu tenho que definir critérios de elegibilidade, até aqui nenhum segredo. E eu penso primeiramente na navegação do meu paciente. O paciente entrou na linha de cuidado, eu primeiro vou definir qual é o cluster desse paciente. Se eu falo de câncer de mama, o paciente, conforme o estadio, ele vai ter caminhos muito diferentes, complexidade, expectativa de custo muito diferente. Então, eu dependo inicialmente de uma clusterização. A partir disso, eu vou ter um tratamento de cada paciente, que ele pode seguir uma linha assistencial. Eu vou avaliar quais foram os desfechos desses pacientes. E essa é uma primeira visão, ali na linha de cima, pensando puramente em navegação. Navegação, a gente está olhando mais para frente. Eu preciso ter os dados acontecendo na vida real. A gente está olhando para frente, a gente tem uma avaliação do paciente. É um pouco diferente do que a gente estava conversando até agora, de avaliação do médico. Já vai entrar mais alguns detalhes em relação a isso, mas muda bastante a perspectiva. Eu não consigo ter uma avaliação por mês de cada paciente, fechando em janeiro, fevereiro, março. Cada paciente tem a sua cronologia. Eu preciso ajustar os tempos conforme cada paciente. Perfeito. Pensando em navegação, a ideia é que se eu consigo ter isso bem mapeado, isso acontecendo, eu consigo ter correções na jornada assistencial do paciente à medida que ele se desvia do trajeto desenhado. Seguindo, a partir dessa coleta de dados, eu consigo ter uma outra visão que é de avaliação. A avaliação é mais você olhar para o retrovisor, olhar um pouco mais para trás, entender quais foram os dados levantados e avaliar, de fato, qual foi o desempenho, qual foi a performance em relação aos indicadores levantados. Pensando em avaliação, por essa mesma lógica que eu comentei, cada paciente tem ali a sua linha do tempo, a gente precisa definir um ciclo para esse paciente, se eu vou avaliar a cada X tempo ou se eu vou avaliar a cada evento, por exemplo, em uma alta de algum serviço, quando o paciente tem uma alta médica.
E aí eu tenho os indicadores definidos para ter essa avaliação, e quando eu fecho esse loop, à medida que eu tenho uma avaliação consistente de indicadores, eu consigo, de fato, trazer algumas análises para a tomada de decisão com base em valor. Então, um desenho bastante breve. É assim que a gente enxerga linhas de cuidado, só que com os 3 anos de experiência que a gente já teve, já evoluiu para algumas complicações, alguns desafios e algumas barreiras que a gente foi enfrentando com o tempo. A primeira delas, deixa eu ver se foi aqui. Linhas de cuidado não são nada lineares. Para começar, o nome já não bate muito bem, porque o caminho de cada paciente é uma loucura. E aí, os primeiros projetos que a gente teve, a gente pensava, o paciente com catarata, por exemplo. Ele vai ter uma consulta antes da cirurgia, vai fazer a cirurgia, vai ter um retorno 2 dias depois, vai ter um retorno 1 mês depois, e aí vai ter alta. Legal. A gente desenha o sistema para esperar com essa expectativa de captura de informação. Na prática, isso foi um relato que trouxeram para a gente faz pouquíssimo tempo. Um senhor tinha indicação de operar a catarata dos 2 olhos, não enxergava quase nada, operou do primeiro olho, voltou a enxergar como nunca e desapareceu, está vivendo a vida feliz. A gente nunca vai prever isso no sistema. A vida real, ela não vai acontecer conforme a gente desenha. E esse foi um grande aprendizado. No bloco de tratamento, a gente aprendeu que a gente tem que desenhar processos que são dinâmicos. Eu tenho uma expectativa de, se o paciente tiver uma consulta, eu espero capturar essas informações. Se ele tiver um exame, eu espero essa informação. Se for uma cirurgia, eu espero isso. Mas eu não consigo definir exatamente qual vai ser a sequência desses eventos. Eu tenho que estar preparado para capturar a informação conforme ela acontece. Perfeito. O que mais que a gente foi descobrindo? Você desenha uma linha de cuidado pensando na cronologia de diagnóstico, tratamento, mas na prática você vai olhar para a sua carteira, a maioria dos pacientes já estão em tratamento. Você tem que entender o que você faz com eles para colocar ele na linha de cuidado. Então, esse já é um outro momento também. O que eu faço com o paciente que não está desde o começo da jornada dele no acompanhamento da linha de cuidado desenhada. A mesma coisa, um ciclo de avaliação, ele não necessariamente é o mesmo em sequências contínuas. Um paciente, por exemplo, com diabetes, eu posso ter o mesmo ciclo de avaliação que vai se repetindo a cada X tempo. O paciente com linha de câncer de mama é muito diferente. Um primeiro ciclo do diagnóstico, tratamento inicial, e um segundo ciclo de o que eu faço com esse paciente depois de um ciclo inicial, digamos, de 1 ano. É muito diferente o que acontece e, obviamente, os indicadores são diferentes também. Mais um ponto, eu defino alguns critérios de clusterização, mas dependendo da jornada do paciente, eu preciso mudar o cluster desse paciente. Eu posso ter um paciente que ele estava em um cluster de baixo risco, teve algum evento cardiovascular, eu preciso mudar como é a conduta desse paciente. E a linha de cuidado tem que permitir também esse tipo de mudança. Linhas de cuidado não são infinitas. A gente não vai conseguir tratar o paciente para sempre, mesmo que ele tenha indicação de ser tratado para sempre. O paciente ele pode se mudar, ele pode abandonar o tratamento, mudar de médico, o paciente pode ir a óbito. A gente tem vários desfechos possíveis de encerramento também de uma avaliação de uma linha de cuidado. Mais um ponto só, detalhando o que a gente fala em desfechos, a gente fala muito em CRONs e PRONs. Os CRONs são os Clinical Reported Outcome Measures, então, dado que eu pego do consultório, do que foi reportado pelo médico. PRON, a mesma ideia relatada pelo paciente. Então, desfechos relatados pelo paciente também, dos domínios que a gente faz a avaliação, tem a experiência junto, que seriam os PRAMs. Perfeito. Como eu comentei, a avaliação, diferente do que a gente estava olhando até agora, que era a avaliação por médico. Aqui na linha de cuidado, a avaliação é por paciente, então tem algumas mudanças em relação a isso. Para definir um ciclo de avaliação, eu tenho vantagens e desvantagens. Se eu defino um ciclo por tempo, se eu defino um ciclo por evento, são perguntas que a gente tem que responder no desenho de uma linha de cuidado. Uma avaliação de uma linha de cuidado. A gente não tem o objetivo de ser uma pesquisa clínica. Esse é um ponto também bastante importante. A gente precisa de alguns detalhamentos de informação de dados clínicos, mas não é a mesma profundidade, não é o mesmo ambiente controlado de uma pesquisa clínica. O objetivo é conseguir ter uma avaliação mínima de valor aplicável com dados da vida real. Então, mais um desafio para a gente enfrentar aqui. Se eu quero corrigir a jornada do meu paciente em tempo, a jornada assistencial, eu preciso ter esses dados em tempo real. Essa é uma grande dificuldade. A gente ter o input dos dados, a interoperabilidade das informações, para conseguir atuar em tempo real, eu dependo de estar tudo, o trânsito de informações está funcionando corretamente. Quando eu falo uma coisa que dificulta a outra, né? Se eu dependo de dados clínicos que não estão nem estruturados, como que eu vou interoperar para ter em tempo real para ajustar a jornada do paciente?
é uma grande dificuldade que a gente tem. Até por isso a gente está no movimento recente de tentar simplificar mais as linhas de cuidados, com pontos que são interoperáveis, informações que a gente consegue capturar com mais facilidade. E um último ponto aqui, claro, a gente tem que estar sempre nesse contexto todo, em conformidade com as leis de proteção de dados. Então, complicando um pouco, que era um desenho um pouco mais simples, pensando em linhas de cuidado, a gente tem vários desafios, a gente está aprendendo, a gente vem aprendendo muito e consolidando vários aprendizados com um desenho inicial que parecia simples, mas com o tempo a gente já foi enfrentando aqui, em 10 minutos, citando várias barreiras que a gente foi enfrentando ao longo do tempo. Só um último slide de introdução. Como eu comentei, a gente está avaliando aqui um paciente. Então, se vocês forem lembrar, no índice de qualidade, anteriormente avaliando o médico, tinha um domínio de estrutura. Se o médico tem determinada formação, se ele acompanha determinados ritos da Unimed. Aqui, no caso, a avaliação é de um paciente, então não cabe esse tipo de avaliação. O que eu posso, por consequência, se eu tenho avaliações de pacientes, eu agrupo para definir a média da performance de um médico conforme a avaliação dos seus pacientes. Então, eu consigo basear a avaliação de um médico com base no agrupamento dos pacientes atendidos por esse médico. A mesma ideia para medicações, por exemplo, de alto custo, enfim. Certo, então esse era o contexto inicial que eu queria trazer, falando de linhas de cuidado. Acho que os principais diferenciais são esses. A avaliação é por paciente, não por médico. A gente tem uma temporalidade diferente em que os acontecimentos são registrados, e a nossa ideia é estar acompanhando o paciente em uma coleta mais prospectiva, e não com dados já retrospectivos, já carregados de informação para a gente conduzir as análises. Perfeito. Eu queria, então, nesse momento, chamar o Dr. Luiz Gabriel para comentar um pouco sobre o serviço da Unimed Londrina, e em seguida a Mariana para contar o case prático da nossa linha de câncer de mama. Muito obrigado. Você voltou ao anterior. Tá bom, não, só esse mesmo. Não tem. Vou fazer uma introdução rápida aqui. Meu nome é Luiz Gabriel, eu sou responsável pela coordenação médica da Clínica de Oncologia e Medicamentos Especiais da Unimed Londrina. O que é a Unimed Londrina? Uma operadora, vamos dizer assim, dentro do universo Unimed de médio porte, tem um pouco mais de 200 mil vidas, um pouco mais de 1.000 cooperados. Tá? Então, lógico, dependendo do porte das cooperativas, os problemas são diferentes, as realidades são diferentes, mas essa é a nossa realidade. Até o ano de 2020, a Unimed Londrina não tinha serviço próprio de oncologia, tá? Ela tinha prestadores contratados, né, para prestar o serviço, o que vocês devem saber que é um perigo, né? Depender só de prestadores numa área tão cara e cada vez mais cara como a oncologia. Então, a iniciativa em 2020 foi criar um serviço próprio, não para verticalizar inicialmente, mas para entrar no cenário de atendimento. Tá? Então, ser mais um operador aí para regular esse mercado. Tá? Nesse projeto de implantação da clínica de oncologia, nós tínhamos também, era uma ideia, né? Primeiro tínhamos tanta coisa para fazer, mas tinha a ideia da pesquisa clínica. Tá? Estou falando isso porque é aí que a gente introduz a nossa navegadora hoje dessa linha de cuidado, que foi o primeiro projeto relacionado a esse universo do valor em saúde que nós estamos participando. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da linha de cuidado de câncer de mama. Tá? Então, fique bem claro, nós não temos escritório de valor em saúde estruturado na Unimed Londrina, isso é um sonho. Né? Quando a gente estruturou a clínica, como a doutora gosta de falar, né? Todo mundo disse, agora resolvemos os problemas, nós vamos fazer. Né? Então, está tudo resolvido. Será? Né? Será que a equipe que a gente montou, por melhor que seja, e a minha equipe de oncologistas é muito boa e muito comprometida, mas será que eles trabalham, né, com aquela qualidade que a gente gostaria? Né? Será que o custo, né, do que a gente faz, né, é realmente justo? Né? Então, qualidade e custo gera valor. É o que a gente vive batendo aqui nessa tecla. E eu me fiz essa pergunta também. Então, quando veio essa proposta de um trabalho na área de valor em saúde dentro da Unimed Londrina, a superintendência, a gestão alta, olhou para a clínica, que começou bem, falou assim, vocês não querem abraçar isso aí? Né? E quando me apresentaram o projeto, eu falei, puxa, era isso que eu precisava, né? Porque será que a gente está fazendo tudo legal mesmo? Será que a gente tem valor naquilo que a gente está fazendo? Então, a gente tem que começar, de alguma forma.
né? Então, isso é apenas uma ponta, linha de cuidado, tem muita coisa, a gente discutiu muita coisa hoje, a gente tem muito para caminhar, muito para aprender. Tá? Mas esse projeto foi tocado pela Mariana e a oportunidade de trazer ela para nós foi através desse projeto, porque nós tínhamos a intenção de pesquisa, mas a Unimed estava, 2 anos atrás, todo mundo lembra da crise que teve, né, de sinistralidade no Brasil inteiro, para operadoras, pós-pandemia, foi um terror. Então, você falar dentro da superintendência de contratar alguém era um assunto doloroso. Né? E aí, quando eles trouxeram o projeto Valor em Saúde, eu falei, opa, mas para isso a gente precisa de alguém para navegar, e alguém com experiência que tem o perfil do quê? O perfil da pesquisa é muito parecido, né? Enfermeiras coordenadoras de pesquisa e enfermeiras navegadoras de valores, elas são praticamente, né, a mesma pessoa. Né? Então, aí nós trouxemos, o ano passado, a Mariana para a equipe, ela entrou em maio do ano passado, correu ali na parte teórica que a gente já tinha começado no começo do ano, em setembro começamos a captar dados, e eu peço misericórdia para vocês, quando olharem para os dados, porque, assim, parecem N's pequenos, né? Mas, assim, é prospectivo, né? Não é retrospectivo. Então, nem tudo, nos critérios, se a gente for ser rigoroso, como na pesquisa, nem todos os dados a gente conseguiu aproveitar. Paciente que não respondeu pesquisa. Então, para você chegar, né, num score de valor, você precisa ter todos os passos cumpridos. Né? E isso é muito trabalhoso, mas é muito gratificante. Ver o trabalho como... É um começo, faz 1 ano, na prática, que a gente está fazendo, e a Mariana vai apresentar um pouquinho disso para vocês. Boa tarde a todos, já foi apresentada, né? Sou a Mariana Engelmann. Eu tenho 9 anos de experiência em pesquisa clínica na oncologia. Eu acho importante falar isso porque isso fez muita diferença quando eu entrei no escritório de valor em saúde. Algumas outras Unimedes entraram em contato comigo para falar da minha experiência. E uma das dicas que eu dei para eles é: escolham um tema onde vocês tenham alguém que tenha expertise nisso. Né? Porque, na linha de cuidado, você tem que entender o que acontece com o paciente. Você tem que entender se aquela informação que você está colocando ali na plataforma, se ela tem algum significado importante ou não. Se vai fazer sentido depois, quando a gente tiver os resultados. Tá? Então, vamos lá. Então, é só uma pequena introdução. Todos nós falamos aqui de valor, de qualidade, de desfecho e de custo. É perfeita essas definições, mas hoje não existe nada que a gente consiga falar: eu sei os meus desfechos, eu sei o quanto custa esse paciente para a Unimed, eu sei onde eu estou investindo o meu dinheiro que realmente está me trazendo resultados. Então, a 2IM ela vem com essa proposta de uma plataforma que vai te auxiliar a, então, encontrar essas respostas. De que forma? A gente vai acompanhar o paciente desde o momento que ele recebe o diagnóstico até o final do tratamento dele. E, conforme a gente vai registrando essas etapas, você vai enxergando isso, você consegue entender onde você pode estar errando, onde você está tendo desperdício, onde a gente pode atuar para que o nosso serviço realmente seja um serviço de valor. Então, o principal desafio que nós tivemos na Unimed Londrina foi fazer sobre câncer de mama. O câncer de mama ele é um diagnóstico que ele dá muitas possibilidades para nós. Você tem muita possibilidade de diagnóstico, porque não é só o estadiamento clínico. Você tem hormônio positivo, hormônio negativo, HER2, triplo negativo. E cada paciente dessa ela vai ter um desfecho diferente. E a trajetória dela no nosso sistema também vai ser diferente. Então, assim, quando falaram câncer de mama, eu falei, meu Deus. Mas eu tenho uma teoria de que quando a gente começa com o difícil, depois o fácil fica fácil, né? Então, vamos lá. Então, para vocês entenderem como aconteceu, em janeiro de 2023, eu ainda não estava na Unimed, começaram as reuniões para definição de indicadores e dos clusters e do como seria o projeto. E aí, em maio, eu cheguei lá e falei, pronto. Me deram um escritório de valor em saúde, o pessoal já estava caminhando, e nem opinar eu podia muito, né, porque o projeto já estava em andamento, e não tinha como a gente voltar a etapas para mudar algumas coisas.
mas ok, me deram o desafio e vamos lá. Então, nós fizemos os treinamentos do IBRAVES, de ótima qualidade, que me prepararam para esse projeto. Eu me senti preparada após esse treinamento. E o maior desafio era como que a gente vai fazer essa coleta de dados, respeitando as leis da LGPD, como que a gente vai envolver esse paciente nesse processo. Então, lá a gente definiu que quem faria esse contato com o paciente seria o médico. Então, os médicos eles têm esse vínculo de confiança com o paciente. E ele também ia saber o momento certo de abordar isso com o paciente. Porque quando o paciente recebe um diagnóstico de câncer, a vida dele cai, né? Por mais que ele esteja no estadiamento inicial, você receber um diagnóstico de câncer é muito complicado. Então, você tem que saber o momento que você vai abordar esse paciente para participar desse projeto. Então, muitos pacientes, não foi na primeira consulta que a gente conseguiu abordar ele. Foi numa segunda, ou foi quando ele veio fazer a quimioterapia. Enfim, a gente trabalhou muito bem isso com os médicos, para a gente saber o momento exato de explicar como seria o projeto e que elas autorizassem a gente a ter acesso a esses dados e poder colocar eles na plataforma. Antes disso, a gente fez, eles já tinham definido os clusters, né, que é os grupos que as pacientes iam participar. E a primeira divisão que nós fizemos foi por estadiamento clínico, que, como o doutor Eduardo falou, a gente precisou reconsiderar depois. Por quê? Um paciente estadiamento clínico inicial, ele não vai se comportar igual se ele é hormônio positivo ou se ele é triplo negativo. Então, depois, quando a gente foi enxergar isso, a gente sentiu a necessidade, então, de fazer subclusterizações, para a gente conseguir comparar as pacientes de igual para igual no nosso sistema. Os indicadores também são muito importantes. A gente precisa saber quais perguntas nós estamos fazendo. Por quê? O sistema ele vai trazer essas respostas para a gente. E as respostas têm que fazer sentido. Então, por isso que eu falo de você ter uma equipe com expertise naquele assunto. Para eles saberem que, por exemplo, o tempo de diagnóstico e tratamento é uma informação importante, que vai qualificar o meu tratamento. E que uma outra pergunta possa trazer uma resposta que não vai fazer sentido para mim. E aí, a gente teve todo o trabalho de coletar dados para chegar lá no final, aquilo não me responder, não falar que o meu atendimento foi de qualidade. Tá? E a coleta de dados. A coleta de dados também foi um grande desafio, até por conta das informações no prontuário. Eu compartilho da opinião de que é difícil encontrar as informações. A gente tem que vasculhar, né? E a minha expertise em pesquisa clínica permitiu que eu fosse atrás, né, que a gente conseguisse entrar nos sistemas e tirasse a maior informação possível. Mas, sim, no geral, a gente precisa melhorar os nossos registros de prontuário. E os resultados? Então, como o Dr. Luiz Gabriel falou, esse primeiro, a gente tirou uma foto, né? A gente pegou um curto período da nossa linha de cuidados e a gente tirou uma primeira foto para a gente ver o que o sistema ia trazer para mim. Então, será que a gente está no caminho certo? É um primeiro passo que a gente está dando. Então, será que está fazendo sentido isso que a gente está fazendo? Então, assim, clinicamente falando, a gente precisaria de muito mais tempo, porque a paciente com câncer de mama, ela responde ao tratamento depois de um certo período de tempo. Então, por vezes, a gente não vai ver mudança de ECOG, a gente não vai ver progressão de doença, porque as pacientes ainda estão no começo do tratamento delas. Mas daqui 2 anos, daqui 5 anos ou daqui 10 anos, esse cenário possa mudar. Tá? Então, o critério de clusterização já atualizado que nós fizemos foi de acordo com o TNM e de acordo com o resultado da imuno. Então, todos os pacientes HER2 positivo, independente de ser hormonal positivo ou não, ficaram no mesmo grupo. Por quê? O que vai mudar de custo e investimento dessa paciente vai ser a presença
do HER2 ou não. Tá? A presença de hormônio positivo, então, as pacientes que são hormônio negativo, ou elas são triplo negativo, ou elas são HER2 positivo. Então, a gente dividiu assim, além do estadiamento, ainda nesses 3 grupos. E os nossos indicadores, que também a gente chegou a rever alguns, o tempo de início de tratamento e do diagnóstico, que isso é importante, porque tempo no câncer também interfere no resultado. Quanto antes a gente começa o tratamento, maior a chance dessa paciente se recuperar e menor o investimento que a gente vai fazer. Cuidados de suporte, se o paciente teve o atendimento da equipe multiprofissional, seja o psicólogo, dentista, nutricionista, ou mesmo sendo encaminhada para cuidados paliativos, quando necessário. A aplicação do PROM no início e no final do ciclo foi uma coisa nova, que a gente inovou. Na primeira vez que foi decidido, as pacientes só responderam no final. Mas faz muito mais sentido você comparar como essa paciente começou o tratamento e como ela saiu, para a gente entender se teve alteração na qualidade de vida nesse processo. E também ajuda que, assim, se você já explica para a paciente que ela vai receber esse questionário no início do tratamento, fica muito mais fácil que ela responda ele no final, porque foi uma dificuldade que a gente encontrou. Alguns EVS a gente não conseguiu fechar, porque as pacientes não responderam. E evolução de ECOG, né, que é a performance da paciente, se ela está tendo efeitos colaterais ao tratamento, se ela está tendo alguma limitação física, progressão de doença, ou se por alguma toxicidade limitante, a gente precisou ou reduzir dose ou mudar o tratamento. E aí, para a gente também avaliar o tratamento que ela vai receber. E aí, os reportes do paciente, que serão esses do final, tanto de qualidade de vida, quanto uma pesquisa de satisfação em relação ao atendimento e também em relação ao profissional médico. E, por fim, o custeio. O custeio, nós fizemos uma média, né, dos últimos 5 anos das pacientes que foram atendidas nesses clusters. Então, a gente fez uma consulta retrospectiva, fizemos essa média e usamos essa média de base. Então, por exemplo, a paciente triplo negativo, estadiamento 2, custou tanto para a Unimed nos últimos 5 anos. E aí, a minha paciente, que eu estou vendo agora, a gente vai analisar se ela custou mais ou menos do que a média dos últimos 5 anos. Os critérios de elegibilidade. A gente deu prioridade para os pacientes da Unimed Londrina, que são atendidos na nossa clínica multiprofissional, porque a gente tem profissionais externos, mas como é um projeto novo, que a gente está começando, seria muito mais fácil, muito mais simples, se a gente começasse com os nossos médicos. A gente tem um volume bom de pacientes e também temos uma quantidade boa de médicos, 6, e eles se envolveram bastante no projeto, ajudaram a gente. E, claro, que, numa continuidade do projeto, a gente envolveria, sim, os outros médicos externos e os pacientes de fora também. O paciente tinha que ter o diagnóstico confirmado de câncer de mama a partir do 2º semestre de 2023. Então, vocês vão ver que meu N não é grande, porque a gente limitou os pacientes que foram diagnosticados a partir do 2º semestre. E excluímos os pacientes, tanto do sexo masculino, quanto os carcinoma in situ, por ser um número menor e também não ser significativo nesse momento. Então, do período de setembro de 2023 a abril de 2024, nós conseguimos incluir 24 pacientes na Unimed Londrina. 9 pacientes estavam no estadiamento inicial, 12 localmente avançado e 3 avançado. O que já mostrou para a gente que o nosso serviço de rastreio lá das mamografias está ok, está legal, porque as pacientes estão chegando para a gente no começo da doença. Né? Então, esse paciente vai ter um desfecho muito melhor e um custo muito mais baixo dentro do nosso serviço.
nem tivemos pacientes metastáticos. E essa informação, ela está de fácil acesso na plataforma. Então, eu não precisei ficar pesquisando quem eram essas pacientes. A própria plataforma, quando eu entro nela, ela já me dá a informação de quantos pacientes eu tenho e de quantos eu tenho em cada cluster. E aqui eu trouxe a plataforma para vocês entenderem como que foi o input de dados na plataforma. Então, num primeiro momento, eu fazia um cadastro da paciente na plataforma, não aparece aqui, mas a gente combinou que a gente ia colocar, junto com a LGPD da Unimed Londrina, a gente ia colocar o nome, a data de nascimento e o número de telefone, que é por onde ela vai receber o questionário de qualidade de vida. E aí, em seguida, eu preenchi a parte do diagnóstico. Então, eu colocava a data do diagnóstico, qual era o tamanho da lesão, qual a mama que foi atingida, se no caso de metástase, qual era o órgão à distância, enfim. E se era HER2 positivo ou não, e todos os exames de diagnósticos que foram feitos da paciente, eu colocava nessa página e, automaticamente, ela era clusterizada pelo sistema. Em seguida, eu conseguia preencher o tratamento e foi durante a nossa experiência com a plataforma que a gente entendeu que a gente podia colocar todos os tratamentos da paciente concomitantes, porque às vezes a paciente ela faz hormonioterapia, radioterapia juntos, às vezes faz quimioterapia e imunoterapias concomitantes. Então, a plataforma ela permite que você coloque todos os tratamentos separadamente para você entender qual tratamento que essa paciente está fazendo. E ela pode muito bem interromper, ter uma reação à imunoterapia e parar, e continuar com a quimioterapia. Então, você consegue enxergar isso dentro da plataforma. E aí, por fim, nós decidimos fazer o corte, né, para a gente poder enxergar o que a gente estava vendo. E aí fazemos uma consulta, um preenchimento de um formulário de avaliação final, que você responde algumas perguntas de por que a paciente parou, por que nós estamos encerrando o tratamento. E, nesse mesmo momento, a paciente recebe o questionário no celular dela. Tá? Essa ainda é a versão anterior. A gente está trabalhando, né, para a nova versão, para ela poder receber o questionário também no início do tratamento. E, feito isso, a gente consegue fazer o cálculo de EVS de acordo com os nossos indicadores. Então, esses são os nossos resultados parciais desse período. Então, a gente conseguiu enxergar aqui. É importante falar, das 24 pacientes, só 16 responderam o questionário de qualidade de vida. Então, eu não consegui fazer a análise das 24. Então, vocês vão ver que os nossos resultados estão baseados nas 16 pacientes. E nós fizemos todos os esforços para que elas respondessem. Inclusive, eu usei o WhatsApp da Unimed para entrar em contato, me apresentei, falei que eu era enfermeira, enfim. Mas, mesmo assim, elas esquecem. Às vezes, está fazendo alguma outra coisa e fala, depois eu respondo, e não responde. Então, por isso que os resultados vão estar representados num número menor. Então, a gente conseguiu ver que no estadiamento 1 a gente tinha mais hormônio positivo das que responderam. No 2, também hormônio positivo e uma de cada dos HER2 e do triplo. Estadiamento 3, a gente teve uma de cada. E no estadiamento 4, a gente não teve nenhuma paciente. E assim como a gente conseguia ver onde os médicos estavam na tabela de vocês, a gente também consegue enxergar as nossas pacientes. E quando a gente dá para ver que a Unimed Londrina teve um bom resultado, né? Apesar do nosso N ser pequeno, o nosso tempo também ser curto, as nossas pacientes tiveram boas notas. Mas se por acaso a gente vê que uma paciente está aqui na parte vermelha, ou mesmo as que estão descendo na parte amarela, já é a hora da gente ir lá investigar o que está acontecendo com essa paciente e por que os resultados dela não estão tão adequados quanto a gente esperava. Nessas bolinhas maiores, onde tinham 2 pacientes na mesma posição. Tá? E quando você passa com o mouse, em cima das bolinhas, você consegue enxergar quem é a paciente
Tá? Qual foi as notas que ela recebeu do índice de qualidade, do índice de custeio, e qual foi o total do EVS dela. E também você consegue enxergar o cluster, né? Qual cluster que ela está. No caso, o paciente HER2 positivo estava nessa clusterização. E também a plataforma ela permite que você compare os resultados entre cada estadiamento. Então, a gente percebe assim, ó, já consegui, com pouco paciente, eu já consigo fazer uma pré-análise. Tá? Então, por exemplo, as nossas pacientes do estadiamento 1, elas tiveram uma nota baixa de pesquisa de satisfação. Aí eu fui pensar, nossa, mas por que será? O sistema Unimed Londrina, ele entrega, por exemplo, a medicação via oral para essas pacientes em casa. Então, a paciente passa em consulta com o médico, ele prescreve a medicação via oral e ela vai receber em casa. Então, o contato dela com a equipe médica é muito menor do que a paciente que está no estadiamento 4, por exemplo, ou 3. Porque essa paciente ela vai mais vezes para o serviço. E se ela vai fazer quimioterapia, ela tem contato com uma equipe maravilhosa de quimioterapia, que vai acolher, que vai abraçar, que vai pegar na mão. Já aquela paciente estágio 1, não. Então, a gente já começa a ver que a gente precisa ter um olhar especial para essa paciente. Né? Então, será que a gente não tem que pôr uma navegadora para entrar em contato, para saber se ela está conseguindo tomar o remédio, se está tudo bem? Então, mesmo que o nosso N tenha sido baixo, a gente já consegue enxergar isso. Outra coisa na parte de custo. Vocês conseguem ver que as pacientes HER2 positivo e as pacientes triplo negativo são as pacientes que custaram mais para nós. Aqui, ó, 129 mil e 237 mil. Ah, mas o que acontece? Acontece que a paciente triplo negativa ela tem menos possibilidade de tratamento do que as outras pacientes. E a possibilidade de tratamento dela, na maioria das vezes, envolve imunoterapia. E, às vezes, não é uma imunoterapia, às vezes são duas associadas. E todo mundo sabe que esses medicamentos não são baratos. Eles, além de custarem caro, ele ainda é por um tempo indeterminado, porque você não vai fazer 1 ou 2 doses no paciente. Enquanto ele estiver tendo benefício dessa medicação, ele vai receber. E nós vamos ter que arcar com esse custo. Claro que eu acredito que, a longo prazo, a gente consegue ver bons resultados nesse investimento. Né? Como aqui a gente está iniciando o tratamento, fica mais difícil a gente poder falar sobre isso. Mas, com certeza, a plataforma vai permitir esse tipo de análise. E o HER2 positivo é o famoso ENHERTU, que é o trastuzumab deruxtecano, que também é uma droga nova, que tem uma promessa de ser muito eficiente, mas que também tem um alto valor, e a paciente vai fazer uso por longo tempo também. Então, mesmo a nossa amostra sendo pequena, a gente já consegue fazer algumas análises importantes que já daria para a gente até discutir para tomadas de decisões. E aqui é um desenho daquela tabela, né, da média das pacientes por cluster. Então, a gente consegue identificar onde as pacientes por cluster estão na nossa linha de cuidados. Também, a gente consegue ver os resultados através das tabelas. Nessas tabelas, você consegue enxergar melhor onde cada paciente está. E aí, sim, a gente consegue fazer... Como o número é pequeno, a gente consegue fazer a análise individual das pacientes. Óbvio que, se meu número fosse grande, a gente ia ter que fazer uma análise geral e tentar entender o que realmente está acontecendo. Então, aqui é uma tabela por idade, a gente consegue ter uma ideia da idade das pacientes, pacientes entre 40 e 70 anos. O tempo de tratamento e diagnóstico. Aqui embaixo, ó, a maioria das minhas pacientes elas estavam dentro do esperado, algumas fora, e aí eu fui investigar. Eram motivos clínicos. Uma paciente teve COVID. Antes da cirurgia, já estava com a cirurgia agendada, então ela teve que ficar um tempo afastada para ela poder voltar e começar o tratamento.
Então, foram esses tipos de problemas que fizeram com que a minoria saísse da nossa linha. E aqui, as que estavam dentro, a gente consegue enxergar onde elas estão. O que eu falei é que, assim, a gente teve paciente que começou o tratamento lá em setembro. E aqui eu tenho um paciente que tinha acabado de começar o tratamento. Então, com certeza, essa paciente que está aqui, ó, no 0, é aquela que entrou por último, né? Então, se a gente for falar de uma forma geral, não é um resultado nosso, né? Não é uma verdade. Mas, para vocês entenderem que a plataforma ela vai permitir vocês enxergarem os pacientes em cada momento que eles estão e por que as coisas estão acontecendo. E o custo do paciente. Aí a minha paciente triplo negativo e a outra HER2 positivo, que estão fora do esperado. As outras pacientes elas estão dentro da média que a gente tinha feito. E aqui a gente consegue ver quanto gastou cada paciente por cluster, né? Para a gente poder entender. Fez cirurgia, não fez cirurgia, fez radioterapia, não fez. Então, também permite esse tipo de análise. E os desafios enfrentados. Os desafios foram muitos. O primeiro foi ser câncer de mama, que eu já falei. Mas foi um prazer fazer isso. A gente aprende mais, né, sobre a patologia, apesar de eu ter aí uma experiência com o tratamento. Mas a gente está sempre aprendendo. O desenvolvimento da plataforma, porque também é uma dica para quem está começando. A plataforma ela tem que facilitar o nosso dia a dia. É algo que você tem que olhar para ela e ela tem que conversar com você. Né? Não é só uma plataforma que vai me mostrar as informações que eu coloquei. Eu tenho que olhar para ela e entender. Né? Por que esse paciente teve esse resultado? Porque se eu tiver que olhar a plataforma e o prontuário do paciente, não faz sentido. Né? Então, eu preciso ter uma plataforma que me dê também os porquês. Né? A gente da pesquisa clínica, a gente da área da saúde, a gente quer entender o porquê que isso está acontecendo. Então, um primeiro momento da plataforma, eu fui dando sugestões para eles, com a minha prática. Né? Por que a gente não põe isso? Por que a gente não põe aquilo? Por que a gente não acrescenta tal informação? E a 2IM foi super aberta. Eles concordaram com a maioria das minhas sugestões. E hoje, eu acho que a plataforma está muito mais completa. E outras Unimedes, que têm outras necessidades que talvez não sejam as mesmas que a minha, também deram as sugestões dela. Então, cada vez, deem palpite, deem opinião. Falem o que faz diferença para você no dia a dia. Porque, de repente, a 2IM não sabe disso. Mas nós sabemos, nós estamos lá. Nós queremos enxergar esses resultados de uma forma completa. A estruturação dos clusters e indicadores, que é o que eu falei, a gente começou de um jeito, a gente precisou reestruturar. Então, ter muita clareza na hora de fazer isso, porque as respostas das suas perguntas virão de acordo com o que você definir nessa fase. E o engajamento da equipe. A nossa equipe foi muito bem engajada. Né? Tudo bem que, no começo, eu tive uma conversa individual com cada médico para explicar o projeto, pessoalmente. Eu fui no consultório, falei, doutor, a gente está com um projeto de escritório de valor e saúde, vai acontecer isso. A sua participação é fundamental, o seu papel é esse. Então, os médicos se sentiram parte do projeto. Não bastasse, eu ainda fiz um grupo entre nós, e toda segunda-feira eu mandava o termo de consentimento, porque médico é prático, né? Ele está lá atendendo, então, toda segunda-feira eu mandava o termo de consentimento para eles, mandava um bom dia, falava, doutores, não esqueçam do nosso projeto. E eles não esqueceram, eles colocaram os pacientes, ou de vez em quando eu também ia lá andar pelo corredor para eles me verem. Aí, quando eles me viam, Mari, eu tenho uma paciente para você. Então, foram estratégias que permitiram que a gente conseguisse colocar as pacientes. Né? O engajamento deles é muito importante. Também, depois, a gente fez reuniões com eles, inclusive a 2IM participou, a Pfizer também, que é a nossa patrocinadora. E a gente conseguiu passar para eles
o que gerou o trabalho deles, né? O que a gente conseguiu enxergar. Então, foi muito legal, foi muito importante. Então, envolvam a equipe de vocês nisso, escolham temas, que vocês tenham equipes que vão colaborar, porque isso faz toda a diferença. Tá? Sem eles, a gente não tinha coleta de dados, porque eu não teria autorização dos pacientes, e a gente nem estaria aqui, né? Então, isso é muito importante. E o ganho até o momento, a gente conheceu o nosso perfil de paciente da Unimed. Isso foi legal, é um N pequeno, sim, mas permitiu que a gente mandasse essa informação lá para a Unimed Saúde, que faz a prevenção. Então, eles conseguiram ampliar o estudo na parte deles de prevenção, fazer um projeto em cima disso, porque, realmente, se o paciente está chegando no estágio inicial, é porque o rastreio está legal. Então, a gente tem que investir nisso, a gente tem que investir na prevenção. Os pontos sensíveis, eu já falei de alguns, né, das pacientes que não estão satisfeitas, né, por não terem tanto contato com a equipe. E a avaliação dos resultados para a gente tomar decisões. Então, com certeza, quanto mais informação tiver, melhores serão as decisões que a gente poderá tomar para melhorar o sistema da Unimed Londrina. E as ações futuras. A gente espera que esse projeto continue, né, que a gente consiga ver os nossos resultados daqui 2, 5, 10 anos na Unimed, dessas pacientes, para a gente entender realmente o que está acontecendo com elas e onde realmente a gente está acertando, onde aumentar esse N, né, para a gente enxergar a nossa população como um todo. Então, é isso que a gente espera. Aprender, né, a forma de pagamento por performance. A gente espera também um dia poder colocar na Unimed Londrina, aplicar, né, essas formas de pagamento. E também ultrapassar o câncer de mama e fazer esse projeto nos outros diagnósticos e até ultrapassar a barreira da oncologia e também para os imunobiológicos, enfim, para cada vez mais a gente melhorar o processo e ter valor, né? O que, de fato, eu espero é que, no futuro, meus filhos eles possam escolher o serviço de saúde que eles vão frequentar por conta de terem médicos profissionais comprometidos que têm bons resultados. Então, que eles possam escolher o serviço pelos bons resultados que eles vão ter conhecimento. E aqui o que a gente está fazendo é plantar uma semente, mas a gente tem que continuar, porque essa árvore vai crescer e eu tenho certeza que dará bons frutos. Muito obrigada. Excelente, Mari. Muito obrigado pelo relato, por compartilhar um pouco da história. Sensacional, né? Algumas palavras ali, vivência prática, né? Toda segunda-feira mandava o termo de consentimento para o pessoal. Senti que tem que conversar com a plataforma. A gente tem essa mesma, né, esse mesmo desejo, essa mesma vontade de trazer algo que agregue valor. Foi ali o primeiro slide, que problema que a gente quer resolver. Tem vários possíveis, a gente tem que atacar um, definir um. Perfeito. Só antes de abrir para perguntas, que imagino que tenha várias perguntas, eu tenho várias anotadas, pelo menos, queria só mostrar um pouco da plataforma funcionando. Tem alguns videozinhos rápidos de navegação, só para mostrar um pouco, agora que já entendeu do conceito de linhas de cuidado, um pouco melhor como que é ela na prática. Aqui está o passador. Então, perfeito. Até a Mari comentou um pouco, mas aqui dá para a gente enxergar, esse é um ambiente de teste, não tem nenhum dado sensível. Um paciente de teste, digamos que eu acabei de criar um paciente e a ideia desse primeiro vídeo é só mostrar como funcionaria uma clusterização, a ideia da sequência dos formulários. Então, paciente cadastrado, eu vou abrir um formulário ali de consulta médica, tem algumas perguntas que vão ser perguntadas nesse formulário, eu tenho, claro, eu posso adaptar a plataforma como eu quiser em relação a essas perguntas, o ideal é que a gente consiga integrar isso direto com o sistema do cliente, e aqui, para a clusterização, essas 3 variáveis definem o estadio, o famoso TNM, e juntamente com a imunohistoquímica a partir de 3 variáveis, que são receptor de estrogênio e de progesterona, que são os hormonais, e o HER2. Então, conforme essas respostas, o sistema já entende automaticamente em que cluster que o paciente se encaixa exatamente aqui.
Então, nesse caso, ficou estágio 2, HER2 positivo. Se eu negativar o HER2, ele vai mudar ali embaixo para triplo negativo. E conforme eu vou mudando essas informações, o sistema já entende como funciona a clusterização. Até tem mais coisas nesse vídeo ainda que já vai mostrar depois da clusterização o reporte inicial. Ali só se mudou para metastático, estadio 4. Então a ideia é só mostrar como funciona a lógica dos formulários. Tem mais perguntas que a gente tem aqui listadas para esse momento, mas lembrando que isso tudo é variável para cada linha de cuidado, para a gente entender quais informações vão servir de base, o que a gente vai ter disponível para construir análise de valor em cima da avaliação dessa paciente. Perfeito, já. Então, enfim, todas as informações de exames também. Só mostrando rapidamente a visão da plataforma. Daqui a pouco já vai enviar essa resposta. Só antes de enviar essa resposta, o próximo passo que está configurado agora no modelo atual é o envio de um WhatsApp. O que eu faço com o paciente? Então, a hora que eu clicar nesse botão, já vai receber um WhatsApp automaticamente. Só vou mudar a tela para aparecer ali no canto do meu WhatsApp. No Zoom, para não expor nenhum dado sensível meu também, né? A hora que eu enviar a resposta, ele vai chegar ali exatamente a pergunta, como ela funciona do reporte do paciente. E essas perguntas a gente adapta conforme, obviamente, cada linha de cuidado para o paciente responder ali no WhatsApp. E quando o paciente terminar de responder aquelas perguntas no WhatsApp, essa mesma base de dados nossa do formulário já vai ser atualizada automaticamente. Ali está passando rapidamente as perguntas, mas a ideia desse vídeo inicial é esse. Acho que não precisa estender muito mais além disso para esse momento, só para mostrar um pouco das páginas da plataforma. Seguindo aqui para a próxima página. Não é PowerPoint, é o vídeo da plataforma funcionando, exatamente. Aqui eu tenho um outro paciente ali que eu já testei a navegação do tratamento também. Então, o paciente fez a consulta de clusterização, definiu o cluster, respondeu o primeiro reporte do paciente, ele entra na fase de tratamento, que é justamente o que a gente falou de processo dinâmico. Então, eu posso ter diferentes pontos de contato acontecendo em diferentes ordens. O paciente fez uma cirurgia, daí definiu um plano de químio, fez as sessões de químio, também em algum momento teve uma complicação pós-cirúrgica. O sistema ele vai recebendo a informação conforme elas vão acontecendo. Então, essa aqui é a ideia de quando a gente fala de processo dinâmico, que inicialmente a gente desenhou uma linha de cuidado, mas que na verdade não é nada linear. Foi isso que a gente aprendeu. Então, fechado essa parte do tratamento, a gente tem mais um bloco aqui na sequência, que é justamente alguns formulários finais de fechamento de ciclo. Então, mais algumas informações que a gente coleta uma vez finalizado o tratamento da paciente, até que eu chego no cálculo do EVS. E aí eu chego no cálculo do EVS, eu tenho a pontuação do índice de qualidade, a pontuação do índice de custeio, isso tudo conforme a nossa regra de 70% qualidade, 30% custeio, chega na métrica do EVS do paciente. Então, essa é a lógica, a base, o insumo de informações que vem dos formulários para a gente construir as análises. E nesse mesmo vídeo mais para baixo eu vou mostrar um pouco dos indicadores. Já deve descer aqui a tela agora. Então, só para mostrar uma visão que a gente traz aqui de indicadores nessa lógica de velocímetros, que sempre apontam conforme a performance. Sempre que estiver apontado para a direita, eu tenho 100% de performance, cada indicador tem um peso, eu tenho a resposta daquela informação. Então, tempo no diagnóstico e tratamento de 6 dias. Evolução do ECOG, ele acabou perdendo um ponto do ECOG. Então, se era 2, passou para 1, por exemplo. Não teve progressão de doença, teve uma mudança de dose no tratamento programado. Aqui é um caso, obviamente, simulado, para não expor nenhum dado sensível, mas essa é a ideia da visão de plataforma, avaliação de uma paciente. E um último ponto aqui, também como comentado, a visão que a gente tem, cada ponto é um paciente na matriz do EVS, a matriz de qualidade e custeio. Lembrando, o ideal é a gente estar no quadrante superior direito, que a gente tem uma melhor performance de qualidade de custeio. Conforme eu vou abrindo cada um dos pacientes, eu consigo enxergar aqui o que tinha do lado na tabela, quem é cada paciente. E justamente, quanto mais para cima, melhor a performance em qualidade. Quanto mais para a direita, melhor a performance em custeio. Não significa que custou mais, significa que o custo esteve mais próximo da meta. Eu atribuí uma pontuação maior em função disso. Consigo enxergar quem são os pacientes, ordenar por cluster, por EVS, enfim, abrir cada um dos pacientes para visualizar aquela página inicial que eu mostrei anteriormente, que tem os velocímetros ali, a pontuação de cada paciente. Perfeito.
alguma dúvida em relação a essa visão de navegação, mas para ter um contexto prático de como que a gente traz isso de uma forma mais palpável. Mas eu queria agora, acho que mais importante que qualquer coisa, abrir um espaço para perguntas para a Mari e para o Luiz. Já temos uma pergunta aqui, tem um microfone aqui do lado. Deixa eu já deixar aqui com vocês. Claro, Cláudia, por favor. Eu acho que você até já respondeu, mas a gente está com a avaliação de cooperados. Então, toda a inserção na plataforma é via Bruno. A gente tem que mandar para o Bruno e ele que faz. Aqui, pelo que eu estou entendendo, a gente que coloca o diagnóstico, o tratamento, então é tudo manual, a gente mesmo que põe. Sim. É isso. Na verdade, a 2M até fez uma proposta para a Unimed para fazer algumas informações automaticamente, mas por conta da proteção de dados, enfim, a gente, naquela reunião lá no começo, foi decidido que quem colocaria os dados seria eu, né, a navegadora. Tá. Mas aí é uma coisa que vocês podem decidir de acordo com a disponibilidade do sistema de vocês. E o questionário de promos e prêmios, vocês elaboraram desde o início ou pegaram de algum lugar, tipo Aishon, assim? Pegaram. Isso é legal porque a gente pode aplicar e ter Sim. comparação. Já existe, né, questionários específicos para o câncer de mama. Exato. Então, a gente retirou algumas perguntas que a equipe especializada julgou as mais importantes, né? Eram 5, até para não ser um questionário muito longo, para a paciente realmente aderir às respostas. E aí mas fomos nós que definimos isso com a equipe médica. Vou aproveitar rapidinho. Tira uma dúvida. Aqui nessa sua linha de cuidado não está inserido um protocolo de tratamento, por exemplo. Não existe uma restrição não, mas não existe uma orientação de que aquele tipo vai ser tratado, não, né? Ainda não, tá. Né? A nossa ideia é conhecer primeiro o que a gente tem, para aí sim a gente poder decidir o que é melhor, né? O que está trazendo melhores resultados. E aí sim, com essa resposta, a gente vai criar os protocolos para que sejam seguidos. Exatamente. Perfeito. Eu sei que realidades das Unimed são diferentes em relação a isso. A questão de protocolo sempre é um assunto sensível, né? Restringir a atividade médica é complicado. Quando a gente estruturou o nosso serviço próprio, uma das filosofias nossas era o seguinte: nós vamos ter educação continuada. Tá? Quem entrar na nossa equipe está comprometido. Toda segunda-feira de manhã, às 7 às 8, entra online, tem uma reunião, toda semana. Como somos 6, tem meses que tem 2 artigos compartilhados na segunda-feira, mas todos os 6 apresentam pelo menos um artigo toda semana. E todos participam em todas as reuniões. Tá? Não é só apresentação de artigo científico. Ele pode trazer um assunto relevante em parceria com a indústria, trazer algum trabalho de atualização de alguma droga e tal. E de tempos em tempos, a gente estimula que eles façam atualização de protocolos para a cooperativa. Só que nós não representamos todos os oncologistas da cooperativa, então nós não estabelecemos protocolo, nós levamos como cooperados, como qualquer cooperado pode levar, protocolos para que sejam aprovados pela regulação, que é outra gerência que cuida da auditoria. A regulação aprovando, a Unimed tem seus protocolos, mas eles não são restritivos, tá? Eles são sugestões de trabalho. Tá? A auditoria trabalha em cima disso. Há uma consultoria para cada solicitação de quimioterapia da Unimed Londrina, se passa por uma consultoria específica de oncologia, que dá ao auditor o suporte para aprovar ou negar, baseado tecnicamente, aquele tratamento. Mas é óbvio que tudo que é oral está no rol, parenteral está na bula. É muito difícil você fugir disso hoje em dia. Tá? Mas nós temos as nossas sugestões de tratamento, e aí eu bato nessa tecla, educação continuada. Hoje nós estamos na seguinte realidade: temos 12, talvez acho que entraram mais 2, 14 cooperados oncologistas clínicos para 200 mil pacientes, 1.000 cooperados, apenas 12, 14 oncologistas. 6 estão dentro da estrutura. Só que esses 6 já respondem por 80% das prescrições. E eles estão em sintonia, porque a gente faz educação continuada. Então, tem muito pouco problema hoje. Judicialização,
interna, 0. Você pode ter de fora, de pacientes Unimed tratados em outras singulares, aí pode acontecer, mas dentro. Então, a gente bate nesse ponto, né? É difícil você ter uma postura restritiva, é mais educativa, né? Apesar que, como o colega falou aqui, eu endosso, né? Quando o cara é canalha, tem que tratar. Aí não tem jeito. Aí a cooperativa tem que usar as suas ferramentas, né? De exclusão, inclusive, quando for bem embasado e documentado. Um complemento importante só em relação à pergunta dos questionários. A gente geralmente parte de questionários validados, a Aishan, por exemplo, mas pensando na aplicabilidade na vida real, a gente costuma reduzir para umas 6 perguntas que traduzem a essência, que se for quiser aplicar por completo é uma dificuldade grande. Mais alguma pergunta, alguém? Claro, por favor. Não é uma pergunta, um comentário. Só como para te apoiar, em todos os que a gente aplicou, desfecho, 50% você tem resposta, 50% você não consegue resposta. Então, acho que você está numa média boa. Né? 24 a quase 50, né? 65. Sim. A gente tentou de todas as formas. E aí tem essa história da Aishan que o Eduardo falou. Você pega um questionário da Aishan com 60 perguntas, isso não existe. Isso não tem a menor hipótese de acontecer. E a gente começou a falar disso faz uns 2 anos, mais ou menos, e a própria Aishan começou a reestruturar a sua performance em relação a questionários mais curtos, né? Porque não tem jeito de fazer isso. Já é difícil o curto, né? Imagine o grande. E só enquanto... Nessa mesma lógica, a gente também está pensando muito em aplicar um PRON já na entrada do paciente na linha. Ele já teve um contato com o médico, ele já está acostumado a receber uma comunicação nossa também. Por favor. Mariana, quando você passou essa régua em setembro, falou assim, não, agora eu só olho os beneficiários daqui para frente. Ficaram muitos para trás? E se vocês têm algum plano para, ao longo do tempo, assim, vir incluindo esses pacientes na plataforma? Assim, a proposta é a gente fazer um estudo prospectivo, né? Então, a gente quis pegar o paciente ali, no começo, né, do tratamento dele. Então, acredito que não. A gente quer pegar os pacientes daqui para frente, daqui em diante. Mas, por curiosidade, eu fiz um estudo retrospectivo de um tempo maior. Peguei um N de 150 pacientes. E não foi muito diferente o que eu vi de resultado. Tá? O estadiamento inicial, lógico que eu não analisei conforme a plataforma pôde dar para mim os resultados. Eu fiz uma análise mais superficial, né, para eu entender se era realmente esse o perfil da Unimed Londrina, para poder chegar aqui e falar, né, esse é o perfil. Então, eu consegui analisar um pouco mais de pacientes num tempo maior, né, foi junho de 2023 a junho de 2024. E em 150 pacientes, realmente, os nossos pacientes são iniciais. Realmente, a gente está cumprindo o prazo de 60 dias. Então, 88% dos meus pacientes da Unimed Londrina hoje, eles cumprem o prazo dos 60 dias. 75%, eles cumprem 30 dias de início de diagnóstico a tratamento. E o que a gente percebeu assim, que os pacientes que chegam mais avançados para nós são os pacientes que no exame da BIRADS 0 ou BIRADS 3, que são os indeterminados. E aí a paciente não volta a fazer a mamografia, o próximo exame, a próxima etapa. Ela se esquece, ela diz que está muito ocupada, enfim. E aí, quando chega para nós, ela já está no estadiamento avançado, mas só 30% das pacientes eram estadiamento 3 ou 4. As 70% ainda eram iniciais. Mas, claro que eu gostaria de ver isso prospectivo, mais uns anos para frente. É para eu voltar aqui e falar para vocês o que foi. Um ponto que eu acho que é importante, né, nessas análises que a gente tem feito é que... obviamente, a gente concentra muito no score de valor em saúde, né? Porque é a lógica da métrica de valor. Mas a gente não pode esquecer que esses vários indicadores, inclusive para análise retrospectiva, você consegue enxergar algum desses indicadores. Obviamente que você não vai ter o universo, porque o PRON não conseguiu ser coletado, né? Não estava no tempo. Mas você consegue muitas medidas de custeio, muitos dos indicadores de processo. Muitas coisas você acaba conseguindo. Eu acho que até é legal pensar em popular a plataforma com dados retrospectivos,
talvez deixando claro que aquilo é de um grupo separado, eu estou pensando até, Eduardo, né, e olhar para o dado retrospectivo e tentar trazer os teus benchmarks. Eu acho que vai ser um benefício muito interessante para a análise do indicador. Né? Com aquela análise que você fez, por exemplo, aí, né? Análise do custo, análise do tempo do diagnóstico do início do tratamento, análise do indicador. A gente não pode perder a essência de que a análise individual é importantíssima. O EVS, obviamente, é a ponta do iceberg, que é o que vai permitir você estabelecer os acordos, né? Mas não esquecer das análises individuais, que vai dar uma riqueza muito grande. E quanto mais pacientes a gente tiver na plataforma, mais benchmark a gente vai gerar. Aproveitar, tem uma pergunta que estava engatilhada, que a gente já tinha até conversado disso com o Luiz, que é uma diferença muito grande para linhas de cuidado é o N pequeno. A gente tem ali 16 pacientes com EVS calculado. E queria pedir a opinião do Luiz, da Mari, quem quiser comentar, sobre como que vocês enxergam essa análise. Se eu tenho... Já tem a definição de clusterização que os 16 ainda estão em grupos menores, né, de 1 para 1. Como que vocês enxergam isso? Se é um limitante, se é algo a ser construído, bem na linha do que a gente tinha conversado antes também. Você está tocando num assunto muito legal da gente discutir, né, nessa ferramenta, né, que é a questão para você ter uma boa análise de resultados, você precisa ter primeiro uma boa estruturação, né, dos clusters, saber fazer as perguntas certas para ter respostas úteis, né? Então começa daí, né? Você estrutura e você, a partir daí, vai fazer análises que vão ter valor, né, que vão te trazer respostas adequadas. Quando o N é grande, outliers, ou coisas que tiram da curva, eles são diluídos, né? Então, você pode até um ponto ou outro que te chama atenção ir atrás. No nosso caso, como o N é pequeno, isso permitiu essa análise individualizada. Tá? Então, essa é a maravilha da ferramenta, né? Ela é bem dinâmica, né? Ela te ajuda, mesmo com esse N pequeno, você consegue individualizar análises e consegue te extrair informações dali que te ajudam. Tá? Um outro comentário que eu acho que é relevante a gente trazer aqui, tá? Que, para mim, na questão de análise de resultados, eu acho que o grande desafio é você estabelecer qual é o melhor parâmetro para custeio, né? Como a gente está começando, a gente teve que fazer média histórica. Quanto custou o paciente nos últimos 5 anos de mama para ter uma ideia de quanto ele custa? Então, mais de 50 é caro, menos de 50, né? Só que, gente, é muito dinâmico. Todo dia surgem tratamentos e parece que é incrível. Eles concorrem para ver quem é mais caro, né? Então, para você usar a média histórica, já é uma coisa que você tem que analisar com muita sabedoria, né? Nós estávamos comentando que, com a evolução, vocês vão ter que comparar o custeio dentro de cada cluster. Isso. E não um cluster com outro, né? Porque, para aquele, vai ser sempre o mais caro. Isso era aí que eu queria chegar. Nós estamos muito no começo. Tá? A gente enxerga muito potencial. Sim. Tá? Mas é misericórdia. Vocês não podem olhar para esses 16 países e falar, nossa, o que vocês tiram daí? É muito no começo. Mas a gente enxerga potenciais e a gente já enxerga quais são as dificuldades que a gente vai enfrentando, né? E como pular, né? Qual as informações que a gente quer analisar, qual N que a gente precisa dentro dessas informações. Precisa enxergar a gente. Gestão sem informação não dá. E vocês vão conseguir enxergar se aquele fora é sempre, por exemplo, o mesmo oncologista. Com certeza. Né? Tem. São outras análises também. Exato. Naquela linha, é sempre o mesmo que está fugindo. Opa, né? Vamos conversar. Mais um complemento rápido em relação a custeio. A gente sempre trabalha com a performance frente à meta do cluster. Então, claro, depende também do que a gente tem de informação. A gente hoje está trabalhando com 12 clusters, né? Eu tenho o estadio, os 4 e as 3 combinações da imunistoquímica. Dos dados históricos que a gente conseguiu levantar, a gente tinha dado histórico para separar a meta de custo por estadio. Por imunistoquímica não tinha. Então, a gente está, né, crescendo e aprendendo ao longo do tempo. Mas a meta é sempre comparar o custo com a meta do cluster específico, para traduzir em performance.
E só para acrescentar, outra informação difícil de você encontrar é a imuno, né? Porque quando o médico ele faz o pedido da quimioterapia, do tratamento, ele coloca o TNM lá. Então, o estadiamento a gente consegue de forma eletrônica, você consegue fazer essa busca, mas a imuno não, você tem que ler prontuário por prontuário para você identificar esse resultado. Então, a gente também tem que pensar nisso na hora de fazer a coleta dos dados, né? Porque vai dar muito mais trabalho a gente entrar dos 150, vamos dizer assim, que a gente estudou lá na Unimed Londrina, entrar um por um para ver. A gente nem chegou a fazer essa análise, né? Porque aí teria que fazer isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que uma última pergunta que eu queria fazer, então, para a Mari, que a gente já tinha conversado antes. A Mari estava me contando que muita gente, às vezes, procura ela para conversar, para entender como é que é a experiência dela, de quem está pensando em começar linhas de cuidado. Queria pedir para a Mari comentar um pouco desse contato, né, que tem tido com pessoas de outras Unimedes e também abrir o nome, LinkedIn, contatos para quem quiser conversar mais com você também. Claro. Eu já tive contato de outras Unimedes, né, para a gente dividir, né? Eles estão lá no início e realmente, gente, no início é meio desesperador quando você olha, principalmente quando fala assim, a Mari que vai fazer isso, a Mari que vai fazer isso. E aí você fica assim, será que eu vou dar conta, né? Mas eu estou à disposição, quem quiser conversar, não importa em qual fase que está, né? A gente já está numa fase um pouco mais avançada e eu também ganho muito com isso, porque eu também aprendo, né? E eu posso dar algumas dicas para facilitar a vida de vocês. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente tem que se organizar, né? Você tem que reservar um tempo para fazer isso. Então, no começo, que eram poucos pacientes, eu reservava um período da minha semana. Conforme o número de pacientes foram aumentando, então eu tive que reservar um tempo maior. Só que aí eu me dedicava somente a isso, né? Porque daí eu tinha que entrar no prontuário de todas as pacientes, ver se teve alguma atualização, se a paciente precisou interromper tratamento, se precisou mudar, porque como a gente quer o máximo de tempo real possível, né? Quanto mais eu acessar essa paciente, mais eu vou conseguir ser fidedigna com eles na proposta do projeto. E me coloco à disposição, o César tem meu contato, o Eduardo tem meu contato, e que precisarem, eu estou à disposição. Perfeito, pessoal. Eu queria agradecer muito pela atenção de vocês, por essa conversa, a oportunidade de apresentar um pouco mais nosso trabalho em linhas de cuidado. Agradecer mais uma vez a Mari e o Luiz por compartilharem a experiência deles com a gente. Passar agora a palavra de volta para o César para o nosso encerramento. Obrigado. Bom, gente, conseguimos aí cumprir o prazo. Eu tenho duas notícias que são legais para vocês. Primeiro, é que tem uma pesquisinha depois que é muito importante que vocês respondam, tá no chat, vai para o WhatsApp, para o endereço de vocês, até para a gente aprender aí com um evento como esse. A estratégia foi a primeira nossa, com certeza. Nós já vamos fazer um outro evento esse ano, outro fórum da 2M, agora em novembro, para os hospitais, né? Um produto focado em hospitais, obviamente as Unimedes que têm hospitais vão ser todas convidadas a participar do fórum nesse mesmo formato, um formato híbrido, onde uma parte é presencial, dos que estiverem em São Paulo, ou na região que a gente escolher, possivelmente vai ser São Paulo mesmo, aqui nesse local, talvez aí, dependendo do espaço, na sala maior, e um evento aí que o pessoal possa participar. Então, essa vai ser nesse local. Vai ser. Eu falei que ela manda, então está mandado. Bom, a última notícia, antes de encerrar, também a pedido da Josiane, que ela que é diretora de operações da empresa, ela fez um desafio aí para vocês que estão participando aqui, tanto presencial e online, né? Vai ser colocado aí o endereço de contato de vocês, que é do nosso comercial, da Milva, todos têm o contato dela, que fez o contato com todos. As pessoas que tiverem interesse em algum desses projetos, implementar na Unimed, e tiver aí essa carta de intenção, interesse, até aí pelo menos ter esse interesse demonstrado até metade aí do mês que vem, de setembro, a 2M, a Josiane, com o Bruno, né? Eduardo, Dr. Luiz, se comprometeram a fazer a implantação sem nenhum custo para a Unimed, apenas o valor da mensalidade do sistema. Isso vale também, Cláudia, para os hospitais da FESP, que se tem sempre no grupo que aderir, vai ter uma taxa
eles têm uma taxa de implantação, de setup. Aí a Josiane, com o time, concordou em fazer para vocês a implantação de qualquer dessas soluções, as linhas de cuidados, de governança clínica ou de modelos de remuneração, sem custo de implantação, até para prestigiar vocês que estão participando desse nosso primeiro fórum. Muito obrigado novamente a vocês todos. Obrigado aí, time todo da 2M, né, que participou ativamente, Brunão que veio aí, que está na qualquer dúvida de tecnologia com ele. Nós temos outro timão lá em Curitiba que também com certeza estão nos assistindo. E realmente para nós é um prazer enorme estar compartilhando com vocês um pouco desse nosso conhecimento e principalmente agradecer às Unimedes que vieram apresentar aqui os seus casos práticos, porque indiscutivelmente é vocês que estão trazendo para nós aí o que a gente vai conseguir produzir de resultados. Nosso objetivo principalmente é transformar a gestão da saúde através de dados, através de informações. Eu acho que esse é o nosso propósito como empresa. É isso que nós estamos fazendo. Agradeço muito, Rafa, vocês, a Solvento, que estão apoiando a gente, o Ibraves, Gabi, que também apoiou, o pessoal da Pfizer também, que nos ajudou na organização desse evento. Então, uma boa tarde a todos, e vamos com Deus, e até a próxima.